E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Samuca na área, e nós vamos resolver a questão 50 da prova da Unicamp primeira fase, questão de física, da prova de biológicas e saúde no ano 2021. A Unicamp, né, essa prova que é o vestibular 2021, a Unicamp dividiu em 2 dias. Um dos dias foi a prova para quem prestou para biológicas e saúde, provas Q e Z, a questão 50. Nós vamos resolver ela. Nas questões de 49 a 56, se você precisar, use π igual a 3 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eles colocaram isso daqui no início quando começou a prova de física, lá, 49 a 56, vai ser as questões de física. E aí ele diz assim, texto comum para as questões 49 e 50. A questão 49 nós já resolvemos no vídeo anterior, vou deixar o card aí para você, tá? Acredito que elas são independentes, então às vezes você só tem dúvida na 50, às vezes só tem dúvida na 49, tá? Não necessariamente precisa assistir os 2 vídeos. Se você quiser assistir os 2, ok, se não, as questões são conceitos diferentes, tá? Distintos. Beleza? Mas ele fala assim, ó, recentemente uma equipe internacional de cientistas detectou a explosão de uma estrela conhecida como SN 2016, que teria sido a explosão de supernova mais brilhante já registrada. Tá bom, pessoal? Simples assim. Vou até apagar essa parte aqui pra gente, porque ele fala de novo da supernova aqui, ó. Então, pessoal, ele fala assim, ó. Os cientistas estimam que no momento da explosão, a massa da supernova SN 2016, APS, era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Então, tá aqui, ó. Então, você tem aqui isso daqui. Beleza. 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Aí ele fala, se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância da Terra, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria aumentar e o período do ano terrestre diminuir? A velocidade de translação da Terra, a velocidade de translação da Terra, a velocidade de translação da Terra. Então, está falando da velocidade de translação da Terra em torno do Sol, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, né? A velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período do ano terrestre vão diminuir. A velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período do ano terrestre deverão aumentar. Então, também está falando de aumentar e diminuir. E aqui está falando do período. O período do ano terrestre vai diminuir, o período do ano terrestre vai diminuir, o período do ano terrestre vai aumentar, ou ambos irão, né, aqui no caso, diminuir, ou ambos irão aumentar. Então, a velocidade de translação da Terra vai aumentar e o período diminuir? A velocidade de translação da Terra vai diminuir e o período aumentar? Ou ambos irão diminuir, ou ambos irão aumentar? É isso. Então, a gente precisa encontrar, pessoal, a velocidade. E nós precisamos encontrar o período, o tesão aqui, o período. Basicamente é isso. Então eu vou apagar essa primeira parte, essa primeira coluna e fazer aqui, tá? Vamos lá. Então, pessoal, se a gente representar o movimento como sendo circular, tá? E aqui seria a nossa Terra, ela faz esse movimento tangencial à sua trajetória, velocidade aqui, tá? O movimento é circular, e aqui no centro vai ser o Sol, tá? Beleza, pessoal? Tanto o Sol com a Terra tem essa força que eu vou chamar de F, que é a nossa força gravitacional. E essa força gravitacional, ela é a nossa força resultante, que faz o movimento circular. Então, força que faz o movimento circular é a força centrípeta. Então, simplesmente, nós temos que a nossa força centrípeta é igual ao modo da minha força gravitacional, tá, pessoal? Essa força gravitacional é a força centrípeta. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. E por que eu estou escrevendo isso? Para tentar relacionar de alguma forma essa velocidade de translação ou período. Só que eu sei, pessoal, que força centrípeta é a massa, nesse caso, massa da Terra, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá, pessoal? Então aqui eu consigo relacionar essa velocidade da Terra, que é o que eu quero, esse V. Então é por isso que a gente já vai escrever assim.
Agora, a força gravitacional, né, a lei de Newton, não é a lei de Newton, mas a força gravitacional de Newton, é proporcional, né, G, que é a constante de gravitação universal, vezes o produto das massas entre os corpos, que é a massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido pelo inverso do quadrado da, né? A gente fala proporcional ao produto das massas e ao inverso do quadrado das distâncias, ou seja, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa distância entre eles, pessoal, supondo o movimento circular, é do centro até esse ponto que é o raio. Então eu vou apagar aqui para a gente e vou colocar aqui, ó, no lugar de d ao quadrado, eu simplesmente vou escrever r ao quadrado, que é o raio, tá? Do movimento aí do círculo, beleza? De boa, é a distância ao quadrado. Galera, o mt está dos dois lados da equação, tudo um produto, a gente pode cancelar, de boa. Esse g e esse ms, ele basicamente é uma constante aqui, e o raio também é uma constante. Então a gente tem que encontrar o v, ó. Tá dividindo por r, eu posso passar multiplicando. Vamos ficar com velocidade ao quadrado igual ao g vezes a massa do Sol, vezes esse raio, dividido pelo raio ao quadrado. Raio por raio ao quadrado vai cancelar o quadrado com r, aqui sobra r. Nós vamos ficar simplesmente com velocidade ao quadrado igual a essa expressão, que eu vou tirar a raiz. Não precisava até, eu acho que já dava, mas é g vezes massa do Sol, dividido pelo raio. Basicamente, essa é a nossa velocidade aí, tá, pessoal? E aqui eu vou simplesmente grifar, nós temos uma expressão para velocidade, mas está aí daí, vai aumentar ou vai diminuir, né? Que é o que a gente quer concluir aqui. Então, pessoal, ele fala, os cientistas estimam que no momento da explosão, a massa da supernova era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Tá? Então, a velocidade que a Terra faz em volta aí do Sol é dada por essa expressão aqui, supondo o movimento circular, esquecendo lá aquele conceito das leis de Kepler, que é um movimento elíptico, mas é um elíptico quase circular, a gente pode aproximar para isso, de boa. Então a gente sabe que isso está sendo influenciado, né, pelo raio, pela gravidade, tá, e pela massa do Sol aqui. Só que se a gente, o que está dizendo? A massa do Sol ela está no numerador. Isso é uma igualdade, tá, pessoal? Uma igualdade. O que quer dizer? Quer dizer que a gente pode dizer o seguinte, se a massa do Sol, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho para a gente, se ela aumenta, tá? A velocidade vai aumentar também, tá, pessoal? Você pode pensar assim. Uma forma, depois eu apago, ó, é que essa raiz quadrada de G e essa raiz quadrada de R, porque tem raiz quadrada em tudo, raiz quadrada da massa do Sol, tudo isso é uma constante. É proporcional à raiz quadrada da massa do Sol, você pode pensar assim. Enfim, pode elevar ao quadrado, a velocidade ao quadrado é proporcional à massa do Sol. O que quer dizer que se a massa do Sol aumentar, a velocidade aumenta também. Então, pessoal, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol, ela deve aumentar se a massa do Sol aumentar. Então, a gente respondeu parcialmente aí, ó. Ambas vão diminuir? Não, então não é a letra C. E a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deverá diminuir, também não é a letra B. Ficamos com A ou D. Tá bom, galera? É isso. Agora, para a gente pensar no período, a gente vai pensar o seguinte, ó. Colocar em preto aqui mesmo, uma volta completa, o tempo que ela gasta, né, a Terra para dar uma volta completa, você pode pensar um ano aí, mas isso daí, né, independente se vai ser 365 dias ou não, mas esse um ano, o tempo que ela gasta para é o tal do período. Esse T é de Terra, mas esse nosso T grande em preto é de período, tá? Então, assim, a velocidade, pessoal, a velocidade é variação do espaço dividido pela... é a distância dividida pelo tempo. Essa variação do espaço é o comprimento do círculo, que seria 2π vezes o raio, 2πr, comprimento do círculo, dividido pelo tempo. Só que como a gente está pensando numa volta completa, esse nosso tempo é o nosso período. Então, se a gente simplesmente inverter aqui, pessoal, eu vou colocar em verde para a gente aqui, ó.
Se a gente simplesmente multiplicar em cruz ou inverter a velocidade com o tempo, porque aqui está sobre 1, né? Então quer dizer que o nosso período, ele simplesmente é o 2πr dividido pelo v, tá bom? Bom, o nosso v é essa expressão. Então se nós substituirmos, né, nós temos 2 vezes o π vezes o raio, e aqui, galera, eu vou colocar raiz, tá? Raiz de g vezes o ms, tudo numa raiz, e aí está dividido, é a velocidade é essa expressão, então é raiz de gms e dividido pela raiz de r. Eu vou colocar aqui, ó, separado, só para você enxergar a fração, ó. Nós temos um numerador aqui e está dividido por essa outra fração aqui. Então você vai manter a primeira, uma divisão de fração, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então o nosso período, tá, pessoal? Aqui eu vim para cá. O nosso período, ele é igual ao 2πr, mantém a primeira e multiplica pelo inverso, que vai ficar a raiz quadrada de r dividido pela raiz quadrada de g, vezes a raiz quadrada do tal do ms aqui. Bom, galerinha, é isso aqui. Partindo do pressuposto que o R é constante, o G também, tá tudo isso aqui, ó, é uma constante, tá? O que nós temos? Nós temos que o período, ele é inversamente proporcional à massa do Sol, porque essa massa do Sol apareceu no denominador, tá? Então nós dizemos o seguinte, ó, se caso, vou colocar em vermelho, ó, se a massa do Sol ela aumentar, como está no denominador, quer dizer que o nosso período, pessoal, ele vai diminuir. Então, nós encerramos aqui. Isso aqui já basta. Tá bom, pessoal? O que isso quer dizer para a gente é que o período ele vai diminuir já que a massa do Sol aumentou. Então, se a massa do Sol aumentou, o período do ano terrestre diminuiu. Então, nós estamos aqui com a letra A. Nós estamos supondo, né, que está fazendo esse percurso aqui, e aqui você tem um certo raio constante. Beleza? Galerinha, é bem tranquilo mesmo, né? É por isso que eu comentei dessa força gravitacional como proporcional. Isso aqui é a proporção, aqui, ó, constante de proporcionalidade. Então, a força F, ela é proporcional ao produto das massas, um m1 vezes um m2, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, por isso que é inversamente proporcional, por isso que sai no denominador aqui, ó, quadrado da distância. Então, quer dizer que se a velocidade está sendo proporcional à massa do Sol, quer dizer que se a massa do Sol aumentar, a velocidade aumenta. Se as massas aqui aumentarem, a força gravitacional também aumenta. E agora, se a distância diminuir, né, se um corpinho está a uma distância cada vez maior um do outro, essa força gravitacional ela diminui, porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. À medida que a distância aumenta, a força gravitacional diminui. E aqui, se a massa do Sol aumentar, como ela está no denominador, ela é inversamente proporcional ao período, quer dizer que o período diminui. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, foi isso que aconteceu aí. E é isso. Um grande abraço. Valeu!